Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. Sorridente, bom humor. Com muito elan, como se diria antigamente, né? Até porque é preciso. Estilo retrô. Estilo retrô. Nosso programa hoje é estilo retrô. Meu cabelinho já está estilo retrô. Estilo retrô. Confusão do lado de dentro dos ministérios, confusão do lado de fora dos ministérios. Brasília está uma bagunça. Está uma bagunça, um salve-se quem puder. Uns querendo trabalhar, outros não querendo que os uns que querem trabalhar trabalhem. Uma bagunça do lado de fora, exército na rua. Câmara decide manter salário e auxílio saúde do deputado da mala. A mala, aquela que veio com perna de anão, com menos 35 mil, e ninguém sabe aonde andam os 35 mil. O presidente da República, Michel Temer, autorizou o emprego das Forças Armadas em Brasília após o quebra-quebra em protestos. Eu acho que quando tem quebra-quebra não é protesto, é bagunça mesmo. Bagunça mesmo é aquela palavra horrorosa que o Gustavo Vitorino gosta de dizer, enche a boca para dizer, mas ele tem total razão. E é assim que os dias estão passando. Isso aí dá até, eu acho que, título para minissérie, né? É assim que os dias estão acontecendo. Desde o famoso encontro de Michel Temer com o Joesley Batista. Durma-se com um barulho desse. Não tem como dormir, né? Não tem. Não dá. Ninguém mais consegue dormir. Eu vou dar uma frase sobre o que aconteceu hoje em Brasília, que eu acho que ela pode definir e surpreender muita gente, mas sabe quem é que saiu ganhando com essa bagunça hoje em Brasília? Quem que? Michel Temer. Eu acho também. Também acho. Porque está uma bagunça total. Porque quando dentro da Câmara, dentro do Senado, fora do... Quando ele chamou o Exército, ele sinalizou que pode sim usar a autoridade que é conferida ao presidente da República. Sem dúvida. Ele assinou um decreto convocando o Exército por 7 dias para dar segurança à esplanada dos ministérios. Aí aquela turminha, até o Marco Aurélio Mello no STF, espero que não seja verdade. Interrompeu o que estava fazendo, ao invés de continuar fazendo bem feito o que tem que fazer. Que já não estão fazendo, Não estão fazendo bem. Não estão fazendo, vai meter o bedelho no chamado. Bom, o que acontece? O Rodrigo Maia mandou uma mensagem para o Michel Temer dizendo que precisava segurança na esplanada e no Congresso Nacional. O Michel Temer entendeu que essa segurança era convocação do Exército, porque a polícia convencional não estava conseguindo conter. Eles invadiram 3 ministérios. Botaram fogo. Dois ministérios. Quebraram computador, destruição mesmo, arruaça mesmo. Arruaça, baderna. Começou lá pelas 14 horas, né? Então o grupo estava chegando, eles estavam fazendo uma vistoria nas pessoas, né? Tirando alguns objetos cortantes, etc. E alguns repórteres que estão lá, eles deram o testemunho de que o carro de som, os carros que estavam ali circulando, eles instigavam as pessoas a ultrapassarem a barreira dos policiais e para não passar por essa vistoria, né, da polícia. Então aí começou a bagunça, a polícia realmente começou a reagir, né, e tem que reagir, né, porque a gente precisa obedecer ordens, não dá para ser uma coisa do jeito que foi. E, claro, entraram com materiais, né, deram um cacetete, enfim, daí aquela bagunça geral, né, botaram fogo, atearam fogo em vários lugares, vários focos. O Ministério da Cultura, eles entraram, quebraram computador, quebraram vidro, tiraram documentos, jogaram fora, quer dizer, foi a própria baderna. O Ministério da Agricultura e da Fazenda pegou fogo. O que me faz pensar, Magda, de tudo isso é que realmente não dá para... O Brasil está dividido. Não tem como unir. E não é dividido. Acho que tem uma pequena parcela e uma grande parcela do outro lado. Eu digo do cidadão, né, brasileiro. Porque não dá para juntar o verde e o amarelo com o vermelho de hoje. Não dá. Não combina, gente. Por mais que a gente queira a mesma coisa, não dá para participar do mesmo protesto. Porque isso é bagunça. Dona Carla, a grande diferença das primeiras manifestações que culminou com o impeachment da senhora Dilma
foi que naqueles dias não aconteceu nada disso. Nada. Absolutamente Era nada. muito Pacífico. mais gente, muito mais gente. Milhões. Agora, são dezenas ou centenas de pessoas fazendo tudo aquela palavra. Sim, mas é que o objetivo é outro, né? O intuito é outro, né? É arrebentar. O intuito é outro, né? É arrebentar. O objetivo é outro. O objetivo é outro. Quer dizer, Eles querem ser ouvidos de outra forma. Diferentes. Não é nem isso. É bagunça mesmo. Porque a estratégia é bem clara. Eles querem que, por algum mecanismo político isso não é querer ser ouvido. Eleição direta Quem agora. Quem quer ser ouvido, fala. É outra coisa. Isso Mas não é que sempre tem aqueles que fazem bagunça no meio, não é? Não tem sempre. Não tem sempre. Quando caiu a Dilma não era assim. Tem quando tem esses movimentos sindicais, esses movimentos que acontecem que a maior parte das pessoas está de vermelho, sim, de boné, né, do sindicato, do movimento social, disso e daquilo. É o que acontece, porque todas as vezes que eu fui nas passeatas de verde e amarelo, eu não vi nada disso. Então, não sempre acontece. Acontece quando as pessoas querem que isso seja motivo, né, para incomodar, para mudar. Agora, eles querem na marra, que tem eleições diretas, né? Vestiram essa camiseta e querem que aconteça de qualquer jeito. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Sei, claro que eu sei. Porque a partir do momento que ficar definida eleições diretas, não importa se o Lula vai ganhar ou não. A partir do momento que ele é candidato, ele não pode mais ser preso. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem. Eles não estão interessados. Essa coisa de trabalhador. Você pega um vagabundo daquele com máscara, tira a máscara dele, tá aqui o microfone. O que você quer? Ele não sabe. Aliás, alguns sabem. Isso aqui que responderam para uma repórter. Disseram assim, primeiro a gente derruba o Temer, depois a gente derruba o Moro. Olha o objetivo. Primeiro a gente deu... Isso aí veio de cima, né, gente? É óbvio, né? E ninguém está isentando o Temer, né? Não, em absoluto. Acho que a gente precisa voltar para a rua para tirar o Temer, seja lá quem for, entendeu? Que haja do jeito que ele agiu. Mas para aplicar a Constituição, porque a Constituição está a eleição indireta. O PSDB e o PMDB já estão fazendo. É isso que está ficando perdido, entendeu? É isso que está ficando perdido. Todo mundo, ou me parece, todo mundo quer efetivamente a mudança. Acha, tá criticando e está sentenciando o Temer também. Ninguém acha que ele tá bem, ninguém acha que ele está bem. Mas não é assim e não é para eleições diretas agora, não é. É para cumprir a Constituição. Por pior que ela seja, tem que cumprir a Constituição. Olha aqui, ó. Eu vou ler um e-mail aqui do nosso telespectador que assistiu a reprise do nosso programa de ontem, tá? E eu acredito que ele não esteja assistindo o programa, mas provavelmente ele vai assistir a reprise, uma vez que ele mandou um e-mail a 1h33, né? Deste dia 24, que é o senhor Cláudio Vicelli Pinheiro, tá? O e-mail dele é claudio.viecili@gmail.com. Saudações. Estou triste com o que estão fazendo com o meu Brasil. Porém, tenho flashes de... Preste atenção, por favor, vocês que estão no telefone, do que ele diz nesse e-mail. Porém, tenho flashes de contentamento em ver estes 6 deslumbrados desta mesa amargando a sujeirada dos seus honestos candidatos. Bom proveito. Grato, Cláudio Viecili Pinheiro. Você queria que eu ouvisse isso? Sim. O que você quer que eu diga? Não, eu não quero que tu diga nada, eu quero que tu ouça isso. Eu acho que... Eu não sei que programa que o senhor estava assistindo, seu Cláudio. Mas você mesmo já disse várias vezes aqui e eu assino embaixo. As pessoas ouvem o que querem. Ouvem o que querem. E interpretam. Né? Acho que... É por isso que eu fiz questão de ler o seu e-mail, porque nós também estamos tristes com o Brasil. O Brasil não é só seu, o Brasil é nosso também. E nós... Não somos 6 deslumbrados desta mesa. E fora assim que os seus honestos candidatos... Gente, quem botou o Temer lá... Foi a turma dele. Não fui eu que botei no Aécio. O Temer não é meu vice. Também, o Temer não é meu vice. Mas não é meu vice, gente. Não é meu vice. Então parece que assim, vocês botaram o Temer. Não, nada disso. Foi a aplicação da Constituição, a entrada do senhor Temer com o impeachment da senhora Dilma. Apenas se executou, se criou e se compôs a Constituição brasileira. O Vitorino acha ela péssima. Tem muita gente que acha ela boa, tem gente que acha péssima, junto com o Vitorino. Mas a verdade é que existe essa Constituição, ela tem que ser respeitada. No momento que se quebra a Constituição, aí sim se determina o golpe. Aí sim é o golpe. Mas é que coisa, né? As pessoas, eu não sei, a gente faz uma coisa, as pessoas leem outra.
né? É o problema esse do mantra, né? A ideologia. É o mantra, né? Eu queria saber em quem é que esse cidadão votou. Não sei. Prezados, quero agradecer ao Vitorino ainda do programa de ontem, tá? Da reprise. Quero agradecer ao Vitorino pelas palavras inteligentes referentes à política brasileira. Você expressa exatamente, Vitorino, o que muitos de nós temos vontade de falar e somos calados por uma minoria. Uma pena que o povo não se interessa por política no nosso país. Abraços a todos da bancada e novamente parabéns pelos debates inteligentes compartilhados por todos. Emilene Vieira. E ela assistiu o mesmo programa do seu Cláudio Pinheiro. Muito obrigado, nossa telespectadora. Ela assiste o mesmo programa. Uma honra tê-la como telespectador do nosso programa. Obrigado. É a prova de que cada um ouve o que quer. Ainda sobre, olha só, esse Gustavo Vitorino criticando uma suposta falta de decoro no Senado e ao mesmo tempo alegando que daria uma bordoada no Lindbergh Farias se fosse o Gereissati, o que é um contrassenso a ser estudado pela psicologia, é o retrato do que é esse programa Michuruca. Me pergunto, quanto será que ganham por mês esses apresentadores para defender tão veemente a reforma trabalhista? Vocês, funcionários da Pampa, que estão lendo esse e-mail, o que acham dos apresentadores? Ou esses próprios apresentadores, caso leiam, será que conseguem dormir tranquilos com isso? Gostaria de uma resposta, que tenho 99% de certeza que não virá. Errou. No primeiro no 1% restante, tenho certeza absoluta que se vier não será satisfatória. Atualidades Pampa, o máximo em puxa-saquice. É difícil a palavra, hein? Observação, neste momento, comentam sobre o relógio do Chicão Tofani, assunto da maior importância, e citando Janaína Pascoal como se ela fosse referência para algo. Acabo de trocar de canal, só rindo desse pessoal. Andréia Mesquita. Não, tu perdeu tempo conosco, hein, Andréia Mesquita? Mas a Andréia me deu um gancho legal. Esse relógio aqui... Esse aqui é um dos relógios mais raros do mundo. E é outro, André, não é o mesmo de ontem. É dois iguais. A moda é andar com dois iguais agora. Maradona lançou essa história. Esse aqui é um Gagá Milano Garrido e Guzmán, que é uma grife que o Neymar usa. Um relógio estilo gótico que não tem para venda aqui no Brasil. Aqui. Porto Alegre, só eu tenho esse relógio. Não é um relógio caríssimo, é um relógio raro, extremamente sofisticado. O relógio do Neymar. Tu está fazendo um grande favor para as pessoas que curtem relógio no Brasil. O Rio Grande do Sul é considerado o terceiro maior mercado de venda relojoeira do planeta. O Marne pode dizer que o Marne é amigo do dono da Tecnos, que é um dos maiores fabricantes do planeta. Então, relógio do Neymar, você só vê em primeira mão aqui no Atualidades Pampa ou na TV Barcelona. Muito bem. Gostou? Como fica longe de sintonizar a TV Barcelona, assista a Atualidades Pampa. Boa noite, Magda e bancada. Conversa fiada entre amigos aqui em Estância Velha. A empresa que mais doou dinheiro em 2014 a candidatos políticos simplesmente me ignora. Fui em algumas pizzarias e perguntei, alguém com uma mala preta me procura? Não. Fui a um caixa eletrônico consultar minha conta na expectativa de algum depósito. Talvez uma doação volumosa na tela, saldo devedor. Fui ao ponto de táxi da cidade e perguntei se alguém me procurou. Os taxistas em coro, sim, o oficial de justiça. Fui ao paradão de ônibus, alguém? Nits. Fui na cartomante e perguntei, alguma chance de doação? Ela, você é político? Eu respondi, não. Ela disse, então continua trabalhando. É isso aí. Foi o teu mega telespectador, teu foi Eduardo Bauerman de Estância Velha. Você sabe que eu vou falar uma coisa para vocês que vai parecer, a princípio, uma dicotomia, ou seja, eu contrariar o meu próprio conceito. Tá desde ontem, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe que esse programa, o nosso programa, Chicão, ele é tão plural em opiniões que a gente, eu já fui xingado aqui por estar indo para a esquerda. O Mar já foi xingado de petista. Eu não sei quem já foi xingado de racionário, de alguma coisa. Nazista, ontem, inclusive, eu era a favor então, assim, sabe o que acontece? Os próprios xingamentos e as próprias críticas, elas acabam se diluindo com o tempo. Porque eu fico imaginando assim, quando eu estava xingando o Temer aqui, chamando de irresponsável, dizendo que ele estava fazendo, assassinando os velhinhos da Previdência, essa reforma da Previdência inacreditável, a reforma trabalhista mal feita, coisa e tal. O que esse rapaz que escreveu aí estava fazendo? Claro que ele não viu o programa. Então, assim,
Quando eu sugiro uma coisa aos senhores, mandem suas opiniões, elogios, críticas, reclamações, sugestões, mandem. Mas, por favor, sejam coerentes, porque a crítica que você reclama de ter ouvido hoje pode ter tido uma opinião exatamente contrária no dia de ontem. E se você não assistir, você acaba ficando numa situação constrangedora até com os próprios telespectadores. Por exemplo, esse que nos xingou sobre a reforma, defendendo a reforma trabalhista. Poxa, eu e o Marne, a gente disse aqui, essa reforma trabalhista é uma barbaridade, porque ela deixa o trabalhador brasileiro de joelho para os sindicatos. Tá, mas eu quero dizer uma coisa, a gente não fica bravo, porque as pessoas podem gostar ou não gostar da gente, não é que a gente lê, não é que fica bravo. É que às vezes as pessoas veem coisas que... As pessoas viajam, a gente não diz Dona isso. Magda, mas isso prova que esse programa atinge os seus objetivos, porque ele mexe com a sociedade. Provocar polêmica. Ele mexe com a sociedade. A Lídice Fonseca das Neves diz o seguinte: se vocês fossem menos parciais, não ouviriam estes e-mails que não gostam. Mas não é que a gente não gosta, a gente lê. Se a gente não gostasse, menos parciais do quê? Se a gente mete o pau em tanta gente aqui. Outra coisa vai ser aqui, ó. Será que é verdade que estou ouvindo? Será que é verdade o que estou ouvindo a respeito do golpe de 64? Querem que volte o militarismo? Inacreditável. Por favor, diz a Lídice. Não, dona Lídice, ninguém disse nada disso, a gente só disse... Mas ela ouviu isso. As pessoas ouvem o que querem. O que querem. Eu falei ontem que nenhum general morreu rico. Nenhum dos presidentes militares tinha riqueza. Nós comentamos ontem no Figueiredo, que eu almocei com ele 2 vezes no Rio de Janeiro, ele contou diversas histórias e tal. Os outros presidentes conheciam o Médici, eu conheci o presidente Médici na época. Ame ou deixo, que era o slogan que era usado nos programas de televisão e tal. Fui eu que comentei isso aí, vou continuar dizendo. Eu, pelo menos, não conheço na história brasileira nenhum dos presidentes militares que tenha sido acusado de corrupção ou tenha ficado rico. Alguém que me fale aqui, que aí eu mudo a minha opinião. Agora, Marne, você sabe o que é mais devastador nessas opiniões? É que muitas vezes a gente não dá opinião, a gente dá o fato. Você deu o fato. Claro. Você não deu opinião a favor ou contra, você deu um fato. E o fato é, o presidente Figueiredo, quando morreu, a família dele teve que vender o sítio do Dragão para pagar contas. Porque ele estava endividado. Na Serra. Ele vivia com o sítio do Dragão em Teresópolis. Sim. Então, assim, sabe, a família do Médici, que é tão odiado pelas esquerdas, porque era... Pô, olha a família do Médici. Os generais, eu estou falando do mais alto escalão de um poder público, que é as Forças Armadas. E nenhum deles morreu rico. Agora você vê hoje um presidente da República, ex-presidente da República, indo para uma audiência num jatinho particular. Com relógio Rolex. Você vê o presidente da CUT com um relógio Rolex, dizendo que vai pegar a arma, que não sei o que tiver que pegar a arma, não sei o que. Pô, esses caras defendem trabalhadores, os caras defendem eles. Não, e você vê se o Joesley Batista ficar rico, milionário... sei lá. Esse camarada ficar milionário com dinheiro da Caixa e com dinheiro do Banco do Brasil e do BNDES. E agora tem o troco, porque eles estão fazendo todo o levantamento na Caixa e BNDES. E eles têm um banco, né? Sim. Eles têm um banco. Eles têm um banco. E agora eles saem flanando, vão morar em Nova York, na Quinta Avenida. Você já passou pela Quinta Avenida? Você viu os edifícios da Quinta Avenida? Você conhece os Estados Unidos? Sabe quanto custa um apartamento naquela região? Por favor. Mas, Marne, agora parece que a JBS vai ter que responder às leis locais, né? As leis dos Estados Unidos. Tanto que eles contrataram a melhor empresa de advogados para defender eles lá. É que eles estão... assim, Jéssica, é que lá... 47% lá o furo é mais embaixo. Lá o furo é mais embaixo. Não vai ter leniência. Não vai ter isso. Lá vão buscar eles em casa com algema. E fazem questão de fotografar e mostrar em vídeo. Isso aí. Porque lá a lei funciona, né? Os tribunais então não é lá... simplesmente eles morarem lá de boa, eles também vão responder lá, não é bem assim. Não, mas essa é diferente, as acusações, porque lá eles não cometeram crime em território americano ainda. Porque se eles fizerem um décimo do que mas fizeram eles têm muitas lá, empresas lá, né? Será que ainda não? Sim, mas eles não respondem. Eles passaram a sede para lá. Eles não respondem nenhum processo lá ainda. Mas
se eles fizerem um dessa... Para fazer o que eles vão usar a roupinha laranja lá. Para fazer o que eles fizeram lá, tem que ter os brasileirinhos corruptos, entendeu? Sim. Lá a coisa não funciona assim, porque lá da cadeia. Não, lá da cadeia. Qualquer coisa que tu fizeres da cadeia. Lá a lei funciona. Lá as pessoas param no sinal fechado, as pessoas param na faixa de segurança, lá é diferente. Lá tem lei e as pessoas... Eu vou perguntar para o senhor Vitorino, por que o Al Capone foi preso? Receita Federal. Foi preso, não conseguiu pegar. Não pagou imposto. Não pagou imposto de renda, foi preso. Não pagou imposto, foi algemado. Mas morreu de sífilis na cadeia. Sim, mas olha aqui, ó. Lá, ao contrário do que acontece aqui... famosos e tudo. Lá o que acontece é o seguinte, eles fazem questão de pegar as pessoas famosas para dar um exemplo para a sociedade. Aqui... caíram de pau na Polícia Federal porque ela algemou o Daniel Dantas. Coitadinho, não pode botar algema, seu Daniel Dantas. Não pode levar o ex-presidente coercitivamente. Não pode coercitivamente o ex-presidente que liberou parte desses empréstimos que enriqueceu esses caras da JBS. Sabe? Então, lá fotografaram Michael Jackson de algema. Michael Jackson, o maior ícone pop americano, foi fotografado de algema preso. O governador de Massachusetts deu um tiro na cabeça na frente das câmeras. Porque pegaram, também não foi preso? Porque pegaram ele recebendo uma grana lá. Né? Não chegou aí preso. O governador, acho que foi de Massachusetts. E no Japão? Não, lá os caras se matam. Os caras se matam. Olha aqui, o Luciano Fontes diz o seguinte... sou totalmente contra quebra-quebra, mas o próprio governo pediu essa situação. No Senado, a senadora Gleisi e o senador Paim fizeram um pronunciamento muito a favor do trabalhador. Não entendi por quê. Ficaram 13 anos no poder e não resolveram nada a favor dos mesmos. Condenaram alguns senadores e bacharéis que têm muitas vantagens em seus salários e que o trabalhador privado não tem. Eu até acho que essa linha de raciocínio do Luciano, ela é válida quando se fala de trabalhador, mas o que os baderneiros não são trabalhadores, são mascarados. Vai para uma quarta-feira com um ônibus pago pelas outra coisa, Luciano. Esse teu raciocínio está lógico. Está lógico. E esses dias, quando eu falei a mesma coisa, é o senador Paim que não sei o quê, que não fez... mas ele fez isso, fez aquilo, fez aquele outro... Tomei nos dedos também. Carmen Lúcia tem que ser a presidente do Brasil, segundo a Constituição de 88. Por favor, consulte o advogado Gustavo Vitorino, pois Rodrigo Maia e o presidente do Senado estão impedidos. É o que diz a Maria Helena. Não estão ainda. Não, Maria Helena, eles não estão ainda. Não estão ainda. Eles não estão ainda. Ficarão. Eles estão sendo investigados, mas se for encaminhado inquérito à justiça e eles se transformarem em réus, eles não podem assumir. O problema é a exiguidade do tempo. Nós estamos vivendo aqui um momento agora em que, por incrível que pareça, até o relógio, o calendário, passou a ser importante para o brasileiro. Porque esse desespero pelas eleições diretas está na cara que é para livrar o Lula da cadeia, porque o Lula, inevitavelmente, vai ser condenado. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, não tem reformado muitas decisões do juiz Sérgio Moro, não. Uma ou outra coisa e tal, que eles acham que é um certo excesso, reformam. Mas, na sua grande maioria, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, tem mantido as decisões. Graças a Deus. E o STF disse o seguinte, que condenação em 2º grau, já cabe a prisão, já cabe o regime fechado. Então, assim, o desespero dessa turma que está lá, a turma de vermelho, é impedir que o Lula seja preso. Vocês acham que eles estão preocupados com o trabalhador? Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Em 2006, foi apresentada o novo regime do Serviço Público Federal, Marcelo. O novo regime que mudou em 2006 se sobrepôs ao que valia antes, a Lei 1043. Muito bem. O que aconteceu nesse regime? A FEBRABAN, os bancos, instituições financeiras, foram lá e retiraram o artigo que previa a quitação de empréstimos consignados por parte dos funcionários públicos. Claro. Os sindicatos fizeram alguma coisa? Tinha algum jurista lá do sindicato acompanhando? Olha, isso aqui nós vamos perder esse direito aqui. Ninguém fez nada. Resultado, hoje as instituições financeiras do Brasil inteiro estão indo para cima dos espólios para cobrar o empréstimo. Eu não vi sindicato, não vi central sindical, nada. Babaram, deixaram ir passar. Foi só mexer no dinheiro deles, a contribuição sindical, olha a gritaria, a bagunça. Então, assim, sindicato no Brasil que funciona são sindicatos patronais. Eles são organizados,
eles têm estratégias de defesa dos seus interesses, apresentam propostas. Pô, dá uma olhada, vê o sistema Fê-Comércio, sistema S, pô, os projetos que eles têm sociais, as instituições como funcionam. Os sindicatos patronais são organizados, os sindicatos laborais tinham que fazer a mesma coisa. Tinha que defender o trabalhador, mas negociando, sentando na mesa, propondo. Não é quebrando o ministério, não é interrompendo o trânsito na rua e fazendo esculhambação. Pô, eles não aprendem. Aí depois diz, não, porque os patrões... Pô, os caras são organizados, fazem a coisa bem feita. Eles estão pedindo o regime militar, que isso aí, no fundo, daqui a pouco, sei lá o que vai acontecer. Olha, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... Também foi passou de 11 para 14%. Também passou de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos seus funcionários, no meio de uma confusão também, né? É que o Rio de Janeiro está quebradinho, né, Magda? O Rio de Janeiro proporcionou privilégios, engordou o funcionalismo público. E agora, assim, ó, vamos prestar atenção que isso que está acontecendo em Brasília agora certamente vai prejudicar a programação que tinha para agora no mês de junho as Forças Armadas e mais a área social do governo federal ocupar Rio de Janeiro. Deu confusão agora. Vai ser muita coisa junto. Magda, agora. O problema do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro... Mas te lembra que era esse o projeto? Sim. Osmar Terra falou, falei aqui. Ele está quebradinho, o Rio de Janeiro. Não, ok. A insolvência do Rio de Janeiro começou... O Mário morou lá também, sabe como é que é. O Rio de Janeiro sempre viveu nababescamente com os royalties do petróleo. Quando caiu o preço do petróleo... De 112 para 51 que está hoje? E mudaram. Hoje é 51. E além de cair o preço do petróleo, mudaram a distribuição dos royalties. Resultado, o Rio de Janeiro passou a ter que viver como todos os demais estados brasileiros, com um orçamento enxuto. Um governador como Sérgio Cabral. Não, todos os Todos. O Eduardo Paes, o Sérgio Cabral... O Eduardo Paes é o prefeito. Prefeito, não, os 6 últimos governadores, Garotinho, Rosinha, Moreira Franco, o Sérgio Cabral, está me faltando... Ajuda, Mário. O Marcelo Alencar. O Marcelo. Todos eles têm que dar satisfação para a justiça. O Moreira Franco está escondido debaixo de uma mesa lá no Ministério para ficar nas mãos do STF, que aí é garantido. For privilegiado. Então, assim, ó, o Rio de Janeiro está quebradinho. Sabe o que acontece no Rio de Janeiro? De cada 3 trabalhadores formais do Rio de Janeiro, 2 estão pendurados em dinheiro público do município, do Estado ou da União. Não tem arrecadação que suporte isso. As indústrias abandonaram o Estado. Não tem. As indústrias abandonaram o Estado e as pessoas têm medo de viver no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é uma cidade altamente perigosa. Altamente perigosa. Eu estava passando uma vez numa rua e daqui a pouco vi um estouro, foi um tiro, uma bala perdida. Caiu meu microfone. Bom. Tá bem, isso acontece. Deve estar pisando em cima do fio, ele não está do meu lado. Ele não está do meu lado, não tem quem cuide. No WhatsApp, esse povo é engraçado. Basta dizer que nenhum presidente do regime militar morreu rico, eles já entendem que vocês apoiam um golpe militar. Realmente não entendem o que querem. É o Lovani. Todos os ex-presidentes civis, exceto o Itamar, estão montados no dinheiro. E para completar, ele diz, nesse horário não pode ser trabalhador, se referindo às manifestações que tiveram. Claro, não deve, pelo menos, né? Não deveria. Não deveria, né? Não deveria. Então, Tofani, fale. Eu queria dar um alô a minha amiga, que é uma fã de mim, diz que eu sou o apresentador de TV mais fashion que tem. Isso é uma verdade no Rio Grande do Sul. É todo um estilo. Agora a semana eu estou homenageando a Prada. O Diabo Veste Prada. Chicão Tofani usa Prada. Vai ser uma semana só de óculos Prada. Prada Fire Linerossi. Um beijão a Priscila Vargas, que tem o ateliê Estúdio Hair de Canoas, que sempre com os telões voltados, e quando entra a minha imagem, congela a imagem para dar um freio. É um frenesi total. É um frenesi, exatamente. Eu pergunto, por que, querida? A concorrência é muito fraca, Chicão. A concorrência em Porto Alegre de homem é muito ruim mesmo, e das mulheres, então, nem digo. Ontem, Rafael Cardoso, todo mundo sabe quem é, top da Globo, sonho de consumo de tudo que é mulher. Sabe que ele ficou apaixonadésimo ontem. Estou falando igual cronista social, apaixonadíssimo. Parece o Ibrahim Suede. Exatamente.
pela minha querida Magda Beatriz. Ele disse, a Magda é a mulher mais sedutora da bancada, Chicão. E ele disse na frente de Edemir Simonetti, que foi namorada da tia dele, conhece ele desde pequeno, ajudou muito o garoto a ser essa estrela global. Jantou comigo o Luciano Marco Antônio, que é meu primo terceiro. Abraço pro grande Luciano figura Marco que te elogiou muito, que disse que você trabalhou com ele lá. O Luciano, o apelido dele é o Mãozinha, o querido Mãozinha, que eu chamo ele. E mais Edemir Simonetti, a Magda Beatriz fazendo um sucesso lá. Sucesso no coração, Magda. Não, realmente nós jantamos ontem. O cara é muito bom apelido. A única coisa que o cara não tem é a minha altura de James Bond. É verdade, ele não tem a tua altura de James Bond. Então, Tofani, a Meryl Streep estrelou o Diabo Veste Prada. Se a Meryl Streep entrasse aqui nesse estúdio, olhasse para o amigo, o que ela diria sobre a sua performance? Ela diria o seguinte, esse cara, pelo olhar dele, é um cara canal, porque ele tem pegada, ele tem gripe, ele sabe como tratar uma mulher. Canal. Como é que ele canta uma mulher, chega na frente dela, dá um beijo nela e diz assim... E aí leva um tapa. E dá um cartão, o som da tua vida, me liga. E a mulher liga, a mulher não quer Zé Colmeia, que fica lá naquele estilo catatal. Ai, querida, tu teu amigo, Léo, que é homem de precisão. Máxima precisão. Aí ela pega o cartão dele, vai no advogado e processa. Mas pelo menos não vai esquecer ele jamais. E não vai dar nada. Mas antes disso, vai dar nada e não vai antes disso, ela vira a mão na cara de Chicão. Mas não vai me esquecer mais. Roubado. Um beijo roubado que ela não vai... Mas ela vai... 2 meses depois ela vai estar comigo. Vai, com ela vai estar com esses nadaveira aí. Ela vai contigo na audiência. Mas ela vai esquecer de mim. Esse cara é ousado. É ousado. Deu um beijo na boca e deu o cartão pra ela. Ousadia demais também faz mal. Eu quero só deixar uma pergunta. Não tem ousadia. A Magda teve ousadia ontem. Ela olhou o Rafael e disse assim, Chicão, que gato. Vai te entregar. Olha lá. E aí o que o Edemir fez? Você tá soltinho, Magda Beatriz? E trouxe o Rafael pra mesa. E ficaram até as 13h30 da manhã lá conversando. Nossa, foi boa só conversa. Tomando Eisenbach, porque a Magda só toma Eisenbach. Que cerveja boa, né? Ela é boa. É outro nível. Eisenbach. Desculpe, eu ainda prefiro a devassa loura. A loura não é a ruiva. O assunto não é tua, a pauta sou eu. A Magda, ontem fundamos já com uma ata que vai para o cartório amanhã, a Confraria Gastronômica do Atualidades Pampa. Toda semana nós vamos para um lugar. Semana que vem nós vamos para o Gaeta. Mas a gente não divulga. E a gente escolhe os convidados especiais. A gente aparece. O pessoal lá do... Quem não é convidado não é especial. O pessoal lá do Cheeseburger lá, quero avisar quando terminar o programa. Essa é a chinela da Parou. Eu quero mandar um beijo pro pessoal do Pampa Burger da Ipiranga, que hoje eu estive almoçando lá com alguns amigos, Um beijo pra toda a galera lá que tratou. Já que vocês iniciaram a parte dos beijos, deixa eu dizer pra vocês que hoje eu estava no Bourbon Zafari ali da Ipiranga, atrás de um produto para limpar carpete. Não encontrei, se alguém sabe, por favor, me ajude. Tá? E aí encontrei a Luciane, que é a Lu da Antônio de Carvalho. Ela disse, tu era a Magda Beatriz, né? Eu sabia que um dia eu ia te encontrar, porque um dia tu disseste na televisão que tu morava aqui por perto e eu venho sempre aqui, sempre venho para procurar para ver se tu não tá aí. Hoje eu te achei. Então um beijo para Lu e um beijo para Terezinha Petraco. Disseram que é Grendene, eu acho que ela é Grendene mesmo, então ela disfarça um pouco. Que ela assiste nosso programa sempre, ela deve estar nos assistindo. Terezinha Petraco, um beijo, querida, obrigada pela tua audiência. E hoje, lá no almoço da Federação, que fez o palestrante foi... a homenagem do dia de hoje foi para os 140 anos da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E o seu presidente, o Copchina, foi o palestrante. Então, lá estava um dos vogais da junta, o seu Eloy de Paula, e ele e a esposa dele, a dona Delci, são fãs de carteirinha do nosso programa. Queridos. Então eu quero mandar um beijo para ele, um beijo para dona Delci, e eu fiz uma foto com ele e ele levou para casa para dona Delci curtir também. Um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. Chicão, recebi aqui uma mensagem no Facebook da Suzy Dienstbach. Deve ser assim o sobrenome. Mas ela disse que se fosse com ela, ela virava e te dava um...
tapa na cara. Essa cara dela é muito bonita, nem deixa dar nela. É que mulheres se dão ao respeito. E aí deixa a Mari falar, fala Tem mais. uma dica aqui para limpeza de carpete. Essa mulher tá precisando de um cara de atitude. Não tá precisando nada. A nossa amiga aqui, a Iva, disse, é a minha empregada. Ah, Ivan. Melhor produto para limpar o carpete. Mas olha só, que isso? O André de Viamão disse que amanhã, às 4h15 da tarde, 16h15, ele estará de camiseta preta no Bourbon. No Bourbon. Encontro marcado. Um dos grandes filósofos da humanidade foi Baruch Spinoza. E Baruch Spinoza inspirou o Chicão Tofani com a seguinte frase: a essência do homem é a vontade. Porque o Chicão tem vontade. O Chicão... Só. Como só? É, porque... Você está desconstruindo. Três tentativas e uma desistência. O Chicão tem vontade. Deixa ele falar. Uma pessoa comentou comigo, o Chicão fica se mostrando os relógios, mostrando aquilo, mas ele é rico. Eu disse, eu não sei se o Chicão... Tem corpo bonito. É rico, porque o Chicão nunca me convidou para ir na casa dele. Nunca me convidou, mas isso é outro problema. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu admiro o Chicão por isso. Quantas vezes eu sentei ali do lado dele e disse exatamente a mesma coisa. Eu admiro o Chicão, porque o Chicão tem uma postura, aquele jeito dele, ele anda sempre com os relógios. Alguém critica e alguém gosta. Então, ele cria polêmica, ele cria, como disse o Vitorino, uma dicotomia entre as pessoas. Então, eu admiro o Chicão Tofani. Parabéns, Chicão, porque você, como os americanos dizem, é uma personality. Já não basta o cara fazer os comerciais. Muito obrigado, Mari. Fazer mais comercial. Mari. Mas eu admiro ele. Esquece ela aí, Mari. O negócio dele é livro. Mari. Tu admira o Lula. A essência do homem é a vontade. Tu admira o Lula. Ele admira o Lula. Bota na confraria, bota lá pra continuar puxando. Vou te contar. Pô, o cara é um comercial só. Aí vem o outro aqui e faz comercial. Muito obrigado pelas tuas palavras. Tu diz a verdade. Não fala junto. E tu diz a Já verdade. temos produto, Vênus Sabe que a mulher gosta do nome? É precisão, atitude, pegada. Não tinha É o que não tem aí. A nossa telespectadora mandou para o WhatsApp o nome do produto. Atenção. Vênus Carpex. Muito obrigada para a telespectadora. Então eu vou perguntar para as damas aqui na mesa. Eu sabia que existia, mas não tinha. Doutora Carla, se o senhor Chicão Tofani lhe encontrasse na rua e lhe roubasse um beijo, qual seria a sua atitude? Eu ia chamar meu marido. Que amor! Depende, se a mulher não tem ninguém, Não tem ninguém, legal. claro. Ela vai achar legal. Acho legal. É que, na verdade, assim, ó, a atitude ela tem que ter. Só que o problema é que não dá pra exceder a atitude. Tem que ter um limite. E tu tem que respeitar o espaço do outro. Tu tem que conquistar a mulher. Não é simplesmente chegar e dar um beijo forma nela. de conquista mais assim... Isso não é conquista. Sabe como é que o leão conquista a Isso gera leoa? ódio. Ele dá uma patada e pega ela. Aqui depende de quem. Vamos ser E ele é o rei da natureza. Nós não somos animais. Totalmente. Ele é um vagabundo, não trabalha, não caça, não faz coisa nenhuma. Momento DR. Mas só que eu falo, ele não faz isso. Ele não chega beijando as mulheres. A leoa é que Sempre caça. que ele fala isso. Quer saber? A mulher consegue dar uma abertura de um olhar. Se a mulher te olha e permite que tu faça, eu acho até que ela vai gostar. Agora, se a mulher não tá te dando a mínima bola, tu chega beijando. Mas comigo não acontece, a mulher não dá a mínima bola. Comigo é sempre Tu tem que esperar que a mulher te dê abertura. Aí tu se aproxima. Eu tô sempre levando abertura, hein, querido? Tu não te mete, vou te explicar por quê. Olha só esse louco, se uma mulher não quer um cara assim, um ator desse, que sim. Ator mesmo. Cara, isso. Pra que o que esses boiola aí? Agora porque o homem não é assim. me disse o seguinte. A maioria é. Para, Chico. A Magda da Coxia. Boiola. Olha aqui, ó. Eu vou fazer um convite para vocês. Respeitoso. Vou fazer um convite para vocês. Vamos mudar de assunto? Vamos. O papo tá chato, não leva a lugar algum. Não leva a lugar nenhum. Tá chato. Eu sou o Vocês cara. estão falando a mesma coisa E a moça há aqui horas. fica brava. Aqui daqui não vai sair nada, muito Chico. prazer. Acabou. Mas eu não quero nada. Chegou. Eu não tô afim de ninguém. Chegou. Tem Eu dois tenho a mina que eu assuntos. quiser. Que Só um olha pouquinho, esse... ó, vai ou pega a mina que tu O quiser. cantor de churrascaria, para. Tu para também, chega. Se tu fosse bom nesse assunto, tu tava cheio de mulheres e não é Não o tem caso. nada, cara. Então, Nada. Tá no maior 0 a 0. Parou, não precisa tu dizer pra ele, eu já disse. Nem do cheque. Desde março de 2015. Tá, agora nós vamos falar sobre... Estacionamento da praia. Nós vamos falar de outro assunto agora. Nós vamos falar de um assunto muito A sério. mina era uma marisqueira. Nós vamos falar de dois assuntos muito... Ai, que saco. Mas ele não para. Cala a boca. Cala a boca. Fala a mesma coisa pra Cala a boca, cala a boca. Pronto, agora sim. Agora nós vamos falar do fechamento hoje do hospital
Parque Belém. Pelo amor de Deus. Hoje fechou o Hospital Parque Belém. Isso foi triste. Mais de 400 funcionários, ainda tinham mais uns 20 e poucos funcionários, estão fazendo a sua rescisão. Já tinha salários atrasados, enfim. Isso significa, entre outras coisas, são 20 leitos de UTI a menos no nosso estado. Isso sem um monte de serviços, de tomografias, radiografias, enfim. É um problema muito, 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 muito sério. Eu ouvi hoje, quando ouvia essa informação, aí tem as imagens do hospital, eu liguei para o provedor, que é o Dr. Luiz Augusto Pereira, perguntando para ele se era isso mesmo e tal. Ele me disse que sim. Aí tivemos uma conversa até longa. Eu até gostaria que o Gustavo, se pudesse amanhã, conversar com ele. E aí o Gustavo tem mais tempo na rádio e tal, pode conversar. E nós sabemos que está tudo difícil, que ele gostaria que a Prefeitura de Porto Alegre comprasse serviços dele, né, do hospital. Parece que não é o momento, a Prefeitura diz que não tem verba, não tem dinheiro, enfim. Eles já fizeram algumas parcerias, há um tempo atrás, até já falei aqui, já fizeram uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento e fizeram uma programação toda com a população feminina carente ali da Restinga, enfim, mas depois quando o Moinhos de Vento fez o seu hospital, terminou essa parte. E eles estão abertos a fazer parcerias, enfim, com outras entidades. É lamentável, efetivamente, essa notícia, é muito triste isso. E, sei lá, vamos tentar sensibilizar o secretário municipal da Saúde, o prefeito Marquesan. A gente sabe que eles estão querendo privatizar muita coisa. Já falamos sobre isso aqui, né, Gustavo? O problema da privatização é com quem, né? Para quem? É SUS. Ao Divina Providência, a discussão que deu, bate-boca que deu. O problema todo, Magda, é que o cálculo atuarial de sustento do sistema de saúde pública hoje no Brasil não fecha. Porque o que é pago pela máquina pública não compensa. O que acontece? Isso provoca, primeiro, quebradeira dos honestos e desonestidade daqueles que temem quebrar. Então, assim, o que a gente vê? Volta e meia a fiscalização, a auditoria do INSS deteta fraude aqui. Não tinha fraude em exames agora no interior do estado aqui, meio tanto do IP, coisa e tal. Né? Por quê? Porque pagam pouco. Então, eles com medo de quebrar acabam fraudando. Ou então, tem o destino de vários hospitais. Olha, nos últimos 12, 13, 14 anos, nós perdemos aqui no Rio Grande do Sul quase 2 mil leitos, Magda. Pois é. Isso considerando que nos últimos 12, 13, 14 anos, a gente teve um aumento de população, a gente teve aquela famosa deslocamento social, né, Magda, que a gente chama, tem um nome, a mobilidade social. Mobilidade social. E ainda por cima tivemos nos últimos 3 anos a crise financeira e as barbaridades que a ANS fez nos reajustes dos planos de saúde privado, que jogou mais de 1,5 milhão de pessoas no sistema público, porque não conseguem pagar o plano de saúde privado. Então, assim... Aumenta a população e reduz o número de leitos. Sim. Aí você vai pegando cada um desses problemas, eles têm um efeito multiplicador devastador. Essas imagens que a gente viu agora são tristes. Tristes, fechar um hospital. Eu perguntei para ele, porque quando eu ouvia, eu já tinha falado isso aqui, ele já tinha me dito que estava perto de fechar o hospital. Eu digo, o que o senhor fez com os pacientes? Ele disse que tinha coisa de 14, 15 pacientes. Aí os médicos hoje, um que o outro, eles deram alta, mandaram as pessoas para casa. Ou mandaram para outra unidade. Mandaram para um outro lugar, mas assim, é SUS, sabe? É SUS, é mais gente que já tem dificuldade, né? E tem um político aí, no passado, um imbecil, porque só pode ser classificado assim, que disse que o SUS era exemplo para o mundo de atendimento de saúde pública. Gente,
gente. Olha, e assim, a gente sabe, outra vez que eu falei aqui, a Carla recebeu alguns WhatsApps, eu recebi alguns e-mails. Claro que a gente sabe. Da administração, né? Fala mal da administração, fala das pessoas que não estão recebendo seu salário, que as pessoas que foram demitidas. Claro, eram mais de 400 funcionários que tinha nesse hospital, essas pessoas todas foram demitidas. Mais desempregados. E são mais pessoas desempregadas, não devem ter recebido, né? E a propósito até desse assunto, agora que nós estamos falando da prefeitura que quer privatizar uma série de coisas, nós temos um outro problema aí que esses dias nós já tratamos aqui e até falamos sobre isso, que é o problema do mercado público. O mercado público, já ouvi, inclusive, numa entrevista do prefeito Marquesan Júnior, lembra que até tu falasse assim, olha, quem melhor para administrar o mercado público dos seus concessionários? Os permissionários. Não tem ninguém melhor do que... Mas não é a opinião do prefeito Marquesan Júnior. O prefeito Marquesan Júnior disse que quem vai administrar é a prefeitura. Ele vai colocar... Está todo mundo revoltado ele vai colocar, vai dar certo. Ele vai colocar uma pessoa, ele vai definir uma pessoa... O Paulinho está liderando um movimento para lá. Ele vai definir uma pessoa, alguém que vai administrar o mercado. Não vai dar certo. Mas o mercado público é uma coisa, um centro que sempre deu certo. É aquele jeito o mercado público. É que nem o mercado de Montevidéu. Não adianta tu querer deixar o mercado de Montevidéu com ar-condicionado central, com lounge lá dentro. É aquele estilo do mercado antigo. É o estilo, exatamente. Cada um tem um estilo. Quer mudar tudo e privatizar. É que assim, ó, Chicão, mas é um absurdo, Chicão, isso. Olha só, vê a barbaridade. A prefeitura tem os permissionários, todos eles participaram de editais, A prefeitura recolhe e pronto. Deixa eles estabelecer. Mas não, eu ouvi o prefeito dizer isso. Estabelecer ali o valor de condomínio, eles elegem alguém, aquilo é um condomínio. Eles decidem qual é a prioridade. No funcionamento e que dê certo. Não, e até porque, assim... E me surpreende porque o prefeito Marquesan, na sua campanha, se elegeu em cima de uma proposta. Pregando a redução da máquina pública, exatamente, a privatização. Olha, o município tem que cuidar das ruas, da iluminação, das praças, da saúde, da educação. Que não é o caso, não está cuidando. Deixa, olha, bota um supervisor, alguém da prefeitura, para fazer parte do conselho gestor. Mas deixa eles cuidar do interesse deles. Agora, o prefeito está desaparecido e não parece um programa de televisão. Nada. Não, ele está bem desaparecido. Agora, sobre os hospitais... salário a partir de junho, julho. Sobre o problema dos hospitais. Esse é o problema que mais constrange a todos nós brasileiros, aqueles brasileiros que precisam do atendimento público, das pessoas que recebem R$1.000 por mês, que recebem salário mínimo, ou principalmente das pessoas que estão desempregadas e que batem as portas dos hospitais, dos ambulatórios, de tantos locais aí que nós temos no Brasil. Se nós temos essa situação aqui no Rio Grande do Sul, a culpa, é claro que é do governo, são desses administradores, desses falsos administradores que prometem tudo isso que vocês veem nas campanhas políticas e depois não cumprem quase nada ou absolutamente nada. Como hoje, eu estava ouvindo o pronunciamento do senhor Aécio Neves. Eu fiquei com vergonha de tudo aquilo que ele disse, ele negou tudo que está naquela gravação. E eu me lembrei, não, eu sou pobre. Ele disse que ele é pobre. Ele disse que ele é pobre. E as pessoas morrendo no chão dos hospitais desse país. Se você, amigo que está me vendo agora, precisar do SUS, talvez você tenha sorte e encontre como resolver o seu problema. Mas está muito difícil. E a tendência, sabe qual é? É piorar. E piorar muito mais. Este é o Brasil que nós temos nos últimos anos. Aliás, o Paulo está perguntando onde está o BNDES para os hospitais. Cadê a ajuda do BNDES para lá nos Estados Unidos. Carla, essa encrenca toda que está dando e nós só começamos a abrir agora a porta ou a caixa preta do BNDES. Tu não faz ideia o que tem de gato morto lá dentro. Dinheiro que foi para a África, perdão de dívida, financiamento de metrô, investimento na Venezuela. Olha, essa turma que ficou 13 anos aí, arrebentou com o BNDES. Chicão, são bilhões de dólares jogados fora. E mais, fundos de pensão. Eles colocaram sindicalistas nas comissões de gestão dos fundos de pensão.
Sabe o que fizeram? Teve fundo de pensão que comprou título no Tesouro Venezuelano. Sabe o que eles vão usar aquele papel agora? Não. É para isso que você está pensando. Eles vão usar o papel do título do Tesouro Venezuelano, eles vão usar para isso que você está pensando. E não é papel macio, aliás, está faltando lá. Não é papel macio. Aliás, está faltando. Olha aqui, ó. A Magda gostaria de agradecer. Em janeiro, mandei um e-mail para vocês falando sobre a fase... Case, né, Pelotas, pois moro em uma rua bem próxima da instituição e meus vizinhos e eu acompanhamos as coisas que acontecem. Menores se despindo em frente às janelas, arremesso de drogas e palavrões horríveis para meninas, moças, mulheres que por ali passam. Então, Magda, o muro vai ser construído. Depois que o assunto foi tratado aí na bancada, algo se resolveu. Agradecimentos, agradecimentos e agradecimentos. Deus abençoe vocês. Que legal, Patrícia. Que bom que a gente, de alguma forma, conseguiu pelo menos ajudar. O mérito é seu, que fez contato conosco, a gente apenas ajudou. Que bom que as coisas pudessem acontecer assim. Um governo deve sair do povo como a fumaça de uma fogueira. Quem disse isso foi Monteiro Lobato. Marne, me explica esse pensamento. Livro do Tempo dos Estados Unidos do Brasil. Abraços, vocês são ótimos. Emilson Almeida. Qual é o pensamento do Monteiro Lobato? Um governo deve sair do povo como a fumaça de uma fogueira. Dona Magda? Pensamento Monteiro Lobato, que acreditou no Brasil da época e comprou em dólares todo o equipamento para impressão. O que aconteceu? O dólar dobrou e ele foi à falência, o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um dos homens mais inteligentes e progressistas desse país, além de ter sido um gênio, ter criado o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ter criado o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, lembra daquele personagem? Eu lembro do Jeca Tatu. Jeca Tatu, do biotônico, né? Do biotônico Fontoura, tal, naquela época e tal. Esse homem foi um gênio. E ele tinha algumas frases, ele tinha algumas tiradas realmente excepcionais. E ele disse, eu li uma das frases, a minha maior decepção foi ter acreditado nesse país, nesta gente que está no governo. Olha, isso aconteceu na década de 30, hein? Na época do próprio Getúlio Vargas. Você sabe quem é que repetiu essa frase e era um dos caras dos maiores empreendedores do Brasil, mas esse não chegou, ele não foi arrasado pelo PT, pela turma do PT, ele foi arrasado pela corrupção em Brasília, que não começou com o PT, a gente sabe disso. O PT amplificou, tornou política de Estado, mas o Gurgel, que tentou criar a primeira fábrica nacional, brasileira de automóveis. O BR-800. Que era um carro híbrido. Era híbrido. É uma peça da GM. O Gurgel foi um gênio. Tentou desenvolver. Mas foi boicotado pelas empresas. Não arrumava investimento. Ele foi massacrado pelas empresas americanas que na época dominavam, né? Outro que tentou furar também o esquema foi um empresário de São Paulo, está me fugindo o nome, que pegou uma franquia, que pegou uma franquia da Fiat e lançou aqui o Aldo Moro, o JK, que era o FNM, a Fábrica Nacional de Motores. Eu tive um JK. Lançou aquele JK, que era um bom carro, mas aquele era totalmente importado. Sim, mas não entrava a marcha. O Aldo Besson aqui, o Moro fizeram aqui, o Miura. Foram boicotados pra caramba. Que eram componentes da Volkswagen. O Aldo e o Gobi. Era a plataforma. O Aldo Besson e o Gobi. O Aldo faleceu. Com a filha deles ainda. O Aldo foi uma tragédia. Eu que lancei. Alô, Aldo, como é que está meu saldo? Foi isso é verdade. Engraçadinho. É o poder da família do Aldo, um abraço. Fenabrave lá em Brasília faz o diabo. Obrigada, Ana Maria, que mandou o Laurent, que mandou o telefone da Zap Lavagem, que é do filho dela, que lava estofados, tapetes, carpetes e tal. Obrigada, Ana, pela dica. E tem uma outra dica que é com vinagre. Várias pessoas colocaram água e vinagre para limpar carpete. Tá, mas eu gostei também de todas. Prática. Muito obrigada. Fala essa menina. O Chicão que quer falar. Não, eu queria falar uma coisa assim, até bem humilde, bem simples. Sim. Tem um amigo meu, o Hermes. O Hermes é um cara que é mais ou menos um dos nossos grandes parceiros aqui do Morro de Santa Teresa, que eu nasci aqui. E ele mora na rua Banco Inglês 481. Tem um problema na rua Banco Inglês, que é a rua do caminho, que eu faço todo dia aqui para Pampa. Na frente do Motel Savage tem um esgoto a céu aberto desde novembro. A prefeitura não vai lá. É um absurdo isso, Magda. Na frente de uma casa de pessoas que residem ali. Mas ali deve ter dengue, deve ter tudo que é bicho ali. E não pinta nada. A prefeitura, o que a prefeitura está fazendo, Magda? Boa pergunta. Tu que é a nossa líder. Foi agora, daí ele inventou Nossa líder agora. comunitária. Agora que tu falou, eles vão fazer alguma coisa.
que tu achou dela, hein? E o olhar dela foi profundo. Ela tá querendo amizade. Ela tá querendo amizade. Eu tô querendo amizade. Eu já queria ficar amiga do Chicão. Não, mas tu tá querendo fazer o roteiro. Meu galho. O roteiro da gastronomia. Não mesmo, agora eu tenho outra pessoa pra fazer. Tá querendo se inserir. O meu galho em cima dos fios, vai cortar até hoje. Alô, Isman, câmbio. O meu galho continua em cima dos meus fios. Vai ficar... Ixi, Maria, não. Ai, não, é do prédio. A Praça Arco Verde. Os galhos dele. O meu galho em cima dos fios. Agora que eu entendi. Olha aqui, ó, o Jorgemar... Efeito retardado. Olha aqui o retardado. Olha aqui o retardado. O Jorgemar Bernasconi mandou um e-mail que só diz assim: agora vocês entendem por que o Chicão tá solteiro até hoje? Pois então, Jorgemar Bernasconi de Viamão. Eu entendo. Não vou responder esse cidadão aí, porque não merece. Respeito com o telespectador. Não precisa. Não está tendo respeito comigo. Eu estou por opção, querida. Eu sou um excelente partido. Eu não tenho pacote, eu não tenho irmão no narcotráfico, eu não tenho mãe doente, eu não tenho filho, não tenho nada. Eu e um cartão de crédito. E vamos nessa. Tu tem uma coisa que te prejudica, Chicão Tofani. O quê? O dedo podre. Porque tu escolhe mulheres que não... Eu ia embora do programa. Aí é brincadeira. Se fosse comigo, eu ia embora do programa. Mas é verdade. Eu ia. Chicão, ele tem um... Eu só vou te dizer um gosto meio estranho. Jéssica, será que é o dedo que é podre? Cala a boca. Não, Aí já gerou tudo que é rolo. Eu não vou mais respeitar o programa agora. Vitorina é pornográfica. Isso aí foi demais. Um pouco tumante. Tomate? Tomate. Tomate é aquele negócio? Tomate. Joga o tomate nele. O tomate é o pai do tomate. Isso aí. Tá? Deve ser isso. É o correspondente Eu vou internacional. explicar uma coisa pra ti. Produtora não diz Tu nada. acabaste de criar um problema pra outra pessoa. Por quê? Porque todas as namoradas do Chicão vão te pegar na esquina. Mas Que tu olha... ofendesse as E elas são namoradas assim, do Chicão. geralmente grandes. Elas têm, E eu acho que elas têm 350. Estrutura. Que medo eu tenho! Eu acho que elas não foram podres. Elas só foram interesseiras e estavam vindo meu corpinho todo dia. Todas Deu um usam desgaste. salto 10. Gastaram o corpinho. Mas o senhor tem uma atuação diária? Fim do corpinho Atua diariamente? Todas usam salto 10, né? E tem Marli gogó. Barcelos, olha aqui, ó, tem um recado para ti de ontem. Alguém avisa o senhor Quero Marli? ver o namorado da Jéssica, eu vou fotografar para mostrar aqui. Tu vai achar ele lindo. Ai, será? O seu Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo, pergunta pra gente, deixa eu botar aqui, né, uma coisa séria na bancada. Cadê os empresários? Por que não investem no Hospital Parque Belém? Boa pergunta. Fica a pergunta no ar. Boa pergunta. Boa noite, Magda Beatriz. Alguém avisa o senhor Marni que o Brasil está livre da fome desde o governo FHC. Olha as conversinhas, vai tudo pro SOI, daí vai pra a Carla publica tudo. Opa! As Eu conversas geralmente paralelas. A Carla publica tudo, as conversas paralelas. Avisa o senhor Marni que o Brasil está livre da fome desde o governo FHC, com os programas sociais criados e depois ampliados nos governos Lula, especialmente com Bolsa Família. Foi algum comentário que tu fez Não ontem? fiz, não falei. A ONU, porque ele escreveu ontem 21h50, tu deve ter dito alguma coisa. A ONU, em 2013, retirou o Brasil do mapa da fome. Basta pesquisar no Google. João Batista de Porto Alegre. Mas o ano passado estava no mapa da fome. Agora, esse negócio da... Eu queria falar. tu quer falar Deixa ele do livro, aproveitar a deixa dele. Deixa ele aproveitar antes que ele fale. O jabá do Marni. Que jabá, eu quero falar dessa revista aqui. Tudo é jabá para ele. Seleções Para do aquela câmera ali, Marni. Isso, Seleções do Reader Digest. Essa revista tem 75 anos, é o último exemplar, completando 75 anos. Essa revista é excelente, a leitura é maravilhosa, você aprende muitas e muitas coisas. Mas essa revista tem uma característica, além da idade, foi lançada na época da Segunda Guerra Mundial. Se você tiver uma história, um fato da sua vida que você quiser narrar, você manda para a redação. Pode guardá-lo. E aí é publicado, se for publicado, a revista paga.
Ela paga R$500, R$1.000, sei lá, isso aí vai depender do editor. Então, se você tiver alguma história, mande para essa revista. É uma revista que já teve uma circulação fantástica no Brasil, eu acho maravilhosa, e sempre que ela sai, eu me permito ler. E é uma leitura fácil, uma leitura rápida, e dá essa oportunidade de publicar a sua Marli história. Barcelos, já que você está com a palavra, responda ao Ricardo Andriotti. Pergunta para o Marli se ele já leu um Tio Patinhas, um Zé Carioca, uma Playboy ou uma Ele e Ela. Todos. Ah, Ricardo. Aonde que leu? Tem que ver onde O Marli é muito culto. No banheiro. Lê tudo. Olha aí, Gustavo Vitorino, tu pode deixar pelo menos dar o direito da pessoa responder a pergunta que lhe é feita? Pô, eu quero... Tu acha muito difícil ou tu consegue resistir? Eu só dei uma Tu ideia. consegue te conter? Só dei uma Ele ideia. não consegue se responder por conter. ele. Não, quem é que nunca leu o Tio Patinhas, o Pato Dono? Não, mas é que como tu é muito culto, ele acha que tu não Mas leu. tudo... E a Playboy, tu lê só as reportagens ou tu olha as mulheres Não, eu tenho peladas? coleção da Playboy. Ei, tu Tem. gosta Tenho de olhar coleção da guria? Playboy. Eu comprei uma Playboy tem época, umas entrevistas bem 50, legais. com as mulheres mais bonitas deste país. A Playboy são fotografias taradinho, é? artísticas. Esse taradinho. Não é a G Magazine, que eu sei que tem uma pessoa que lia muito G Magazine. Eu gosto do G Magazine. Estão entregando Agora todo tu pode mundo falar. hoje. Agora tu pode falar. Porque estão querendo Pode te falar. ofender. Eu não me Mas acusei. fala, não briga, não grita. Você não vai... Diz com muita categoria. Fala, Zé Assim, ó, com Colmeia. muita categoria. Existe A Superlane chamou de Zé uma Colmeia. categoria de mães que gostam de ler a G Magazine. Sim. Certo? E normalmente essas mães têm pessoas trabalhando nos veículos de comunicação. Então, assim, elas gostam muito de ler magazine. Mas respeita as mães que não estão mais entre nós. Sim, sim. Essa sim, pessoa é careca ou tem cabelo? Sim, e outra coisa, quanto ao Zé Colmeia, eu vou falar uma coisa para você, eu deixo a pergunta no ar para as damas. O que é melhor? Dormir ao lado do Zé Colmeia, peludinho, quentinho, fofinho? E bem pequenininho. Ou dormir ao lado de uma porcaria pelancuda, riscada, vencida de botina? Opa! Mas ele não te chamou de Zé Colmeia, tu tá ofendendo ele. Foi ela que falou. Foi ela que Eu não falou. durmo de botina. Se tu quer me atingir, eu durmo de cueca boxer, com 2 relógios e camiseta preta. Olha que maravilha. Com perfume Ombre Libre de São Laurent. Mas tu dorme sempre entendendo? com Ombre Libre? Sempre. Tá, então substitui essa segunda personagem por esse negócio que ele descreveu ali. E façam sua avaliação. Eu continuo achando que o Zé Colmeia é quentinho, peludinho. É bonitinho, é fofinho. A Ele meta é de escalar o Zé canta. Colmeia. Ele canta, ele é bem alegre. Isso, é comilão. Olha a vontade da mulher ficar com um cara desse. Comilão. Oi, Vitorino, manda um abraço para a Salete. A mulher vai com piquenique. Vitorino é pornográfico mesmo. Oi, Salete. E te adora. Beijos Feliz a aniversário, querida. Muita saúde, muita Salete, pornografia. agradece, por favor. Salete, muito obrigado pela participação. Seja sempre com a gente, assistindo a gente. E feliz aniversário. Tu não viu? Ele não consegue dizer feliz aniversário, Salete. Oi, Salete. Você não sei o quê. Bereré. Feliz aniversário. Ele não é lacônico. Você critica até a minha educação Exatamente. para os telespectadores. Exatamente. Senhores telespectadores, vejam E a o barba, processo. não faz mais? O processo, a mãe vai fazer depois, ela vai lá em casa fazer Vejam, senhores, como eu sou motivo de pressão. Ninguém chuta cachorro morto, Onde diz o Rafael. até as pessoas tidas como pacíficas, educadas e queridas da bancada me batem. Porque se vocês prestarem atenção, volta e meia, a Carla Krieger vira para mim e dá um bico na minha pessoa. A Jéssica, Boa noite, bancada. Tá, chefe, já tá demais essa Era um anjinho Tá, loiro chegou, quando eu tô no Gustavo. programa. Eu continuo. A Jéssica chegou, tem mais A 5 Jéssica é pessoas. muito séria. Viu? A Jéssica é muito séria. Eu continuo. Gustavo, tem muita gente olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Gostaria de dar parabéns para o pessoal do PT, CUT e afins, que votaram no Michel Temer. O rostinho do Temer estava lá, na urna, ao lado da Dilma. Então, o pessoal nas ruas hoje está pedindo para mudar o governo deles mesmo. Abraço do Alain. Ou Alan. Eu continuo com a opinião de que quem mais faturou com essa bagunça de hoje foi Michel Temer. Porque nas redes sociais todo mundo apoiou o uso da autoridade. Com certeza. Tá todo mundo pedindo. Disciplina, Eu falo autoridade. todo dia. O Chicão diz aqui, tem que tem que... Pois é, Michel Temer fez isso hoje. Olha, eu quero crer que nesse episódio de hoje, quem mais lucrou politicamente foi Michel Temer. Só quero saber quando a família Batista vai para cadeia.
É isso que eu quero saber. Família Batista também tem que ir para a cadeia. Claro. Tem que ir todo mundo para a cadeia, porque não é possível, bilhões e bilhões foram levados e os hospitais fechando. Os hospitais, como é que faz um acordo desse, um acordo desse porte, liberando permissão para morar nos Estados Unidos da América? O acordo, né? O Janot disse que esse Janot também, essa coisa do jornalista, quebrou. Mas o que eu ia te dizer sobre o jornalista? Parece que o Janot, ele não pediu a... Então foi a Polícia Federal? Não, calma. Foi o STF, foi erro do STF. O STF que liberou esses áudios e o Janot não tinha pedido a liberação desses áudios. Quebrou a regra do sigilo da fonte. Não pode. É porque quando não tem crime... Não pode revelar a gravação quando não tem crime, né? Então, deu um problema, mas agora já está tudo em sigilo novamente. O que adianta, né? Porque já vazou, mas não foi culpa do Janot. E a JBS ofereceu 4 bilhões. O problema saiu do STF. Existem julgados do STF, são vários os julgados que formaram um conceito interessante. Porque a Constituição, ela proíbe a censura prévia. Está na Constituição. Tal como está na Constituição a preservação da fonte. Sim. Veja você que são 2 dispositivos que colidem na própria Constituição. Então, assim, o STF diz que, não havendo injúria, calúnia ou difamação, nenhuma notícia pode ser previamente censurada. É o entendimento. Isso. E aquela conversa não tinha calúnia, injúria ou difamação. E a posição do STF é de que aquele que se sentir atingido por informações verídicas, mas que contribuíam de certa forma para um prejuízo ou dano pessoal, caberá busca na justiça. E o jornalista disse que então é um negócio... a revista que ele trabalhava, a revista Veja que ele trabalhava, era uma revista nojenta. A palavra dele foi nojenta. Aí ele se viu obrigado, depois disso, a pedir demissão. Exatamente. Não entra mais. Eu acho que pediram demissão para ele, viu? Sim, vai. O cara vai querer largar uma coluna na revista Veja. Senhora. Foi estranho essa história. O ministro Edson Fachin mandou retirar do processo e pôr fim em sigilo aos áudios, como eu tinha dito. A medida foi tomada após o STF tornar público alguns materiais da investigação. Então já não tem nada a ver. Tratando. E essas serem divulgadas, conversas sem pertinência com a investigação. Conforme o processo, a Procuradoria-Geral da República não havia pedido a retirada do sigilo das interceptações, mas o sigilo foi retirado pelo relator da Lava Jato junto com o material na qual a Procuradoria pediu o sigilo. Então, quer dizer... misturou, né? E acabou dando um problema. Ou seja, estão dizendo que foi barbeiragem do Fachin. Do Fachin. Olha aqui, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Vinícius de la Paz, nosso telespectador, que mora em Maratá, que é no Rio Grande do Sul. Sou genealogista por hobby, por formação administrador e historiador. Só gostaria de pedir que os letrados e historiadores da bancada não concorram entre si para falarem de fatos históricos e cometerem gafes. História não interessa a muitos, mas dar informações erradas é ruim. Vocês são formadores de opinião. Ontem, ao ouvir alguém a falar do Nicolau II e dizer que ele era hemofílico, me arrepiei. Hemofílico era seu filho Alexei. Muitos dos livros lidos sobre o reinado de Nicolau II têm os vícios e informações do período comunista na Rússia. As literaturas atuais mostram uma personalidade positiva deste último czar. Lembrando que este ano se completa 100 anos do assassinato da família imperial russa Romanov. Para leitura, recomendo Nicolau e Alexandre, de Robert Massier. Obrigada, senhor ministro, quem falou exatamente a respeito disso, sobre o czar Nicolau, fui eu. Eu que falei do czar Nicolau. Me confundi, o filho era hemofílico. Quando eu relacionei o Rasputin, que veio para curar o filho de Nicolau. Foi exatamente na hora, o assunto era muito... Não, eu estou dizendo que ele tem absoluta razão. Claro, não, tem absoluta razão, mas eu conheço a história. Aquela história russa é muito complicada. Eu tenho a história, eu tenho livros raros sobre a Revolução Russa. É isso aí, Mário Barcelos. Boa noite, bancada. Vocês viraram parte da nossa noite. Tenho 23 anos e comecei a ver o programa por causa da minha mãe, que assistia a vocês todo santo dia. E depois ficava comentando que um ou outro tinha falado no programa. Comecei então a assistir com ela, mas sempre no programa da meia-noite. Foi onde adquiri a grande admiração por todos vocês, especialmente pelo tio Vitorino. Que cara genial! Tio Suquita! Presta atenção! Que
genial. Não é puxa-saquismo. Tio Zé Colmeia. Gente, eu tô lendo... Zé Colmeia, isso é ciúmes, tá? Estou lendo o e-mail da nossa telespectadora super querida Thaís Augusto Costa, tá? Que cara genial, não é puxa-saquismo. É porque realmente o cara é inteligentíssimo, fala exatamente o que eu penso e consegue dar aquela pitada essencial de humor em tudo. Espero um dia ter a honra de conhecê-lo. Obrigada por fazerem nossas noites mais felizes, pois todas as noites esse tempo do programa é o tempo em que eu e minha mãe estamos juntas, discutindo assuntos junto com vocês. Parabéns, continuem sempre assim, apenas gritem menos, por favor. Ha, ha, ha. Se o Vitorino puder mandar um beijo para minha mãe, Dona Vera Rosane, ela vai ficar muito feliz. Obrigada, super beijos a todos. Thaís Augusto Costa. Querido. Thaís, obrigado pela gentileza, obrigado pelas palavras carinhosas e um beijo para Dona Rosane. Dona Vera Rosane. Dona Vera Rosane, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho e obrigado por ter incentivado a sua filha a assistir o nosso programa. Obrigada, Thaís. Privilégio, muito obrigado. Tem um WhatsApp aqui também, ó. E ainda tem alguns que escrevem desfazendo dessa bancada com o melhor sexteto de comentaristas que nos informam, dão suas opiniões, não somos obrigados a concordar, mas devemos nos respeitar. E nos fazem morrer de rir com as palhaçadas da figura fashion do Chicão, sempre cutucando o fofinho, inteligente e simpático Gustavo. Vocês me fazem tão bem, abraços bem apertadinhos. Calma, não acabou. Prefiro dormir grudadinha no Zé Colmeia. O placar aqui tá Zé Colmeia, 99, Chicão, o riscado 1. Olha aqui, ó, o riscado é ele. Presta atenção, olha lá a Magda de bancada. Chicão, o pessoal da Distância Velha aposta que a Jéssica está postulando um beijo seu. Vai que dá certo! Saudações, Eduardo Bauer na Distância Velha. A Jéssica vai na direção da TV e vai me criar problemas pra mim. Ela é assim, ela gosta de fazer barraco, tá entendendo? Eu sou barraqueira agora. Se eu conheço mulher barraqueira, errou, entra aqui dentro e faz barulho. Eu não sou barraqueira, eu sou uma mulher sincera. E o meu coração já foi roubado, então não tem mais espaço. Eu não disse que eu estou namorando, eu disse que o meu coração já foi roubado. Calma, cara. Não tá sofrendo. Então, por enquanto, é só pegação. Tá ótimo, pegação. Tá inicial. Olha aqui, a Denise Goulart Munhoz diz o seguinte: o Marne, com sua declaração de que lê de tudo, inclusive gibis e revistas Playboy, atesta que efetivamente é um homem culto, pois adquire-se cultura lendo-se tudo sem preconceitos. Denise de Bagé. Tem um personagem que é muito parecido com o Vitorino, Tio Patinhas. Mas o coitado do Vitorino é mal Mas o tio Patinhas tem muito dinheiro. Claro. Não é meu caso. Tio Patinhas. Não é meu caso. Segundo o Chicão, diz que não paga nem o estacionamento. Quer pagar? Como não? Quando ele te convida pra jantar. Não, mas quem é que ensinou aqui a furar estacionamento? Ele? Bom, realmente. Ele que não paga estacionamento. Eu pago, eu sou mais ou menos honesto. Mais ou menos honesto. Mais ou menos honesto. Olha que coisa mais legal. Boa noite, Atualidades. Atualidades somos nós. Eu e minha esposa estamos jantando, tomando uma devassa e assistindo Atualidades. Um abraço, Vanderlei Longaray de Canoas. Que delícia. Aproveite, saúde. Com todo respeito, mas dormir com o Zé Colmeia neste inverno que se aproxima, nossa, queria muito. Tânia de Uruguaiana. O cobertor de orelha, né? Jéssica, tu não deu uma notícia hoje. Eu dei. Todo mundo. Eu dei, claro que eu dei. Mas eu tenho uma notícia muito preocupante aqui para quem mora na Zona Norte. Nós estamos só fazendo coisa boa. Para quem mora na Zona Norte, que diz que metade dos latrocínios, que é roubo seguido de morte, feitos em Porto Alegre em 2017, são da Zona Norte. São 12 latrocínios contabilizados em Porto Alegre em 2017 e 6 na Zona Norte de Porto Alegre. É verdade, eu sou morador da Zona Norte e tem alguns bairros lá que são muito violentos.
Muito violentos. Alguns bairros novos e também comunidades muito carentes. Então, assim, ali o tráfico de drogas é muito intenso. A gente tem isso por toda a cidade, mas lá na Zona Norte, especialmente por ser uma região nova, porque Porto Alegre cresce para lá, né? Porto Alegre está crescendo para a Zona Norte. Está crescendo muito. Tanto a valorização imobiliária lá foi surpreendente. A Brigada Militar, ela avalia e atribui isso à concentração populacional e também à quantidade de comércios. Isso, A Assis Brasil, quem diria? Você sabia que a Assis Brasil está virando um point noturno? Noturno. Já são 8 ou 10 bares bem interessantes que lotam de segunda a segunda. Está aparecendo restaurantes. Não tem ainda um pub, uma casa noturna com música. Precisa, né? Porque as pessoas da Zona Norte têm que se deslocar. Ali na Zona Norte, ali na Assis Brasil, você já encontra, assim, são 8 ou 10 bares muito interessantes, bares bacaninhas. E uma coisa impensável, porque a Assis Brasil não tem estacionamento. Então, esse é o primeiro... E um trânsito muito forte, trânsito complicado. Mas o bar noturno, o restaurante, ele depois de 9, 10 é que ele embala. Mas a falta de estacionamento, a gente achou que seria um problema. Mas o que acontece? As transversais da Assis Brasil têm estacionamentos liberados dos dois lados. Então, isso, de certa forma, abrandou um pouco a coisa. Então, a compensação oportunizou, né? Oportunizou o crescimento dessa violência também, né? Olha aqui, voltando a falar da preferência com quem dormir, a Cíntia Calegari deu, tá em nós. Prefiro dormir ao lado de um moreno, sarado, rico, cheiroso e lindo, que é o meu marido. Nota 9,5. Aí, Cíntia. Uma vez, olha essa. Manda a foto dele. Quando eu dou bom dia para uma pessoa, manda sempre a minha foto. Uma vez eu fiz isso, Chicão, do beijo e depois do cartão. Levei um tapão e uma cuspida na cara. Ai, uma cuspida ainda. Tá louco? Tá louco? É o Jimmy. Não se atreva. Cachoeirinha. Isso aí. Essa moça que você elogiou bastante o marido dela, é bacana isso, né? Porque as mulheres normalmente têm a tendência a não elogiar muito o namorado, o marido, enfim, até para não, né? É diferente do um erro homem. Das pessoas, né? Não elogiar o próximo. É verdade, porque eu acho que o relacionamento... Tem medo de fazer propaganda? Tem esse componente, ele é sutil, mas ele existe. Agora, eu acho isso um erro, porque eu acho que o início de qualquer relacionamento passa pela admiração. Não adianta você... Você só fica com uma pessoa que tu admira. Que você admira, Não só o início, tem que haver uma permanece no relacionamento com admiração. Você tem que, sabe, e essa coisa que a gente fala em conquistar todo dia, é uma verdade. Às vezes olha aqui, José Costa diz o seguinte: estando em casa, não perco os 2 melhores programas da TV no Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa e Pampa Debates. Vocês me representam. Aproveitando a deixa, por favor, me ajudem. Esgoto a céu aberto na Avenida Faria Lobato, próximo ao número 380, no bairro Sarandi. Faz 3 meses que tentamos solucionar o problema, mas parece que a administração da prefeitura, como foi citado no programa, ficou invisível após assumir. José Costa. Dona Magda, eu posso fazer uma referência às 3 jovens aqui da nossa mesa? A primeira, a Dona Carla, doçura. A Dona Magda, precisão, firmeza. E eu gostaria que o Chicão definisse... Puxa vida. Não faz isso. Vai começar a confusão. Segue definindo, não é? Vai começar a confusão. Definir, porque eu sou uma figura que nem sou querida pela bancada, então... Mas eu elogio ele porque... Então eu vou definir. Não vem com mimimi, Dona Jéssica. Não vem com mimimi. A Dona Jéssica, além da doçura, ela tem esperteza. Ela sabe por que eu estou dizendo isso. Pego as coisas no ar. Muito obrigada, E ele está pensando como é que ele vai me queimar. A propósito, Marne Barcelos e os aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje é uma das maiores figuras da história, Jean-Paul Marat. O trio da Revolução Francesa, Robespierre e Danton, né, que fizeram um trio que criaram. Criaram a Revolução Francesa, são os artífices da Revolução Francesa. Ele era médico e filósofo também. Ele foi assassinado por uma mulher enquanto estava na banheira. Ele levou uma estocada, acabando com a vida dele. Aliás, os 3 morreram de forma... os outros 2 foram degolados. Cortaram a cabeça. A rainha Vitória do Reino Unido. Ainda ontem eu me referia, falando do primeiro-ministro Benjamin Disraeli, eu falava da rainha Vitória. Um dos mais longos reinados, o segundo maior longo reinado da história
do Reino Unido, a grande ascensão do Reino Unido, a criação das indústrias, o refortalecimento ou fortalecimento das indústrias dentro do Reino Unido, tiveram a participação muito grande desta mulher, casada com o príncipe Albert, que aliás era um alemão. E todos na Europa, no início do século passado, eram parentes dela, netos, bisnetos, etc., que casaram. As famílias nobres, as famílias imperiais, as famílias de reis, etc., casavam uns com os outros, permanecendo o sangue da rainha Vitória. Que, aliás, não era muito bonita, não, né? Estava vendo uma foto dela esses dias. É meio canhãozinho, né? Pô, mas o senhor está ofendendo a rainha Vitória? Não, canhãozinho. Ninguém sai livre. Hoje é aniversário do senhor... Porque ele é um Adonis, né? É canhãozinho pequeno. Não, eu ofenderia se dissesse que é um canhão. É um canhãozinho, é só um... O Bob Dylan está completando hoje 76 anos de idade. Ganhou o Oscar, ganhou o Grammy, ganhou o Emmy e ganhou o Nobel de Literatura, segundo os seus críticos, porque ele tem um texto maravilhoso. Eu confesso a vocês que nunca li um livro escrito pelo Bob Dylan. Talvez alguém Ele só tem um livro escrito. Ele escreveu, e é bom? Ele escreveu, não, o livro é horrível. Ele foi escolhido por conta das letras das suas músicas. Esse foi o argumento. As letras deles têm um componente social muito interessante. Aliás, só para complementar, Bob Dylan se completando 76 anos hoje e lançando mais um disco no dia de hoje, está fazendo um show hoje, lançando o novo disco dele. A grande cantora americana Patti LaBelle, e que eu acho fantástica, tem uma negra com uma voz maravilhosa. Aliás, os negros para cantar, eu não tenho, né? Eles são realmente espetaculares. Essa mulher, a Patti LaBelle, é maravilhosa. Priscila Presley, hoje completa 72 anos de idade. 72. Eles casaram, separou e tal. E eu estava lendo uma declaração do advogado dela, que foi conversar com ele no momento da separação. O advogado disse o seguinte: eu fiquei tão agradavelmente surpreso com o Sr. Presley, que mostrou grandiosidade, demonstrou grande amor, e ele era um homem, além de ser o maior astro da música, ele era uma grande personalidade, uma pessoa de um excelente coração. Declaração do advogado da outra parte. Hein? Elvis não morreu. O Elvis Presley tinha um negócio que pouca gente sabe. Você sabia que ele era louro? Eu sei, ele pintava o cabelo. Ele pintava o cabelo de preto, ele era louro. Vou falar de um ator britânico-americano chamado Alfred Molina. Ele participou de muitos filmes e 2 filmes foram especiais. O primeiro foi com Harrison Ford, no Indiana Jones, que ele participa, o primeiro filme que eu me lembro dele. E o segundo filme, Frida. Frida, ele faz o personagem Diego Rivera. Diego Rivera, que é o grande muralista e pintor mexicano, o maior pintor mexicano. Aliás, camarada que chegar no México, já falei isso aqui, e não conhecer Diego Rivera, eles nem conversam. Foi casado com a Frida Kahlo, a grande Frida Kahlo, que já nos referimos aqui algumas vezes. O humorista brasileiro Marcelo Madureira, hoje completando quantos anos o Marcelo? 59 anos. A Kristen Scott Thomas, que é uma belíssima atriz inglesa, também de aniversário no dia de hoje. Quem está de aniversário hoje também é a Luísa Brunet, completando 55 anos de idade. A Luísa Brunet está na expectativa da solução do divórcio, dos 100 milhões de reais que estão postulando. Janine Borba, que é de Santa Catarina, jornalista brasileira, que atualmente está na TV Record. E, finalmente, a atriz Viviane Pasmanter, que, aliás, é uma belíssima atriz e que está na nossa novela, não sei o nome, a novela que conta a história do Brasil, do Dom Pedro I, na Globo, às 6 horas da tarde. Sinceramente, não sei o nome da novela. Mas são esses os aniversariantes de hoje. Olha aqui, Chicão, para ti, ó. Boa noite, pessoal. Essa bancada tá demais hoje. Me divirto muito. Vocês são demais. O meu voto é claro, vai para ele, meu ídolo, Chicão Riscado Tofani. Ai, que amor. Mudaram de nome. É a Roberta e a Marta também. Então, eu li 2-2 aqui, tá amor. Agora, a vantagem minha é que eu sou um produto globalizado. Minha tia em Jurerê, em Punta, em Tramandaí, o Atlântida, eu vou estar sempre bem na beira da praia. Agora, o Zé Colmeia atira ele lá, paga um mico. Ele atinge uma ou outra mulher. Né? Ele vai ser o boa praça, vai fazer amizades fáceis. Vai fazer amizades fáceis. Esse casaco dele tá na moda? É um casaco legal.
Viu? Normal. Então, ele tá na normal. moda. Que nem um café colonial em Gramado. Nada excepcional. Eu sou um salmão amarinado. Eu não entendo. Olha que espetáculo. Eu não entendo por que esse rapaz trata mal a minha castidade. Castidade? Castidade? Eu acho que tem castidade. Realmente, o pessoal acha que é virgem. Eu sou um homem casto. Olha só. Ele já se enrolando. Você é gasto? Até a Magda acabou contigo. Não dá. Não, eu fiz só uma pergunta. Agora eu vou embora. Vai. Aproveita que... Não vai. A hora é agora. Vai amanhã. E Magda, Fala. hoje foram presos o pai e o irmão, né, do autor do ataque terrorista do Homem-Bomba, né, lá de Manchester, no show da cantora Ariana Grande, que matou 22 pessoas e feriu 50 pessoas, né? E o irmão e o pai foram presos hoje. Aí eu vendo o noticiário, achei engraçado que eles reivindicam, né? O autor do ataque, qual é a facção. Eram árabes? Que diz aqui... Ele nasceu no Líbano, parece. No Líbano. Na Líbia. Porque sempre nessa hora eu lembro do Chicão. Líbia. Na Líbia. O Chicão disse, nem todo árabe é terrorista, mas todo terrorista. Isso é Jorge Bush. Mas eu acho engraçado que eles reivindicam, né, o ataque. Mas claro, para mostrar poder. Para dar propaganda, né? Não, é porque teve um retardado que convenceu eles que o cara que fizer uma maluquice dessa vai ganhar 7 virgens, 15 virgens Mas é que no paraíso. tem mais os lobos solitários. Esses são os lobos solitários. Eu quero saber o que um maluco desse vai fazer com 15 virgens. Não, e morreu, O que o senhor faria com 15 vai fazer o virgens? quê? Ia me divertir um bom tempo. Que barbaridade. Não, Quanta tá bobagem. assim, Quanta bobagem. Não, mas olha Quanta aqui, bobagem. uma coisa que está complicando bastante, Magda, é o fato de que a economia brasileira, diante desses acontecimentos de hoje, Recrudesceu. tomou um tranco. O dólar travou nos 3,29 e não consegue recuar. E essa é uma preocupação que o Ministério da Fazenda está tendo pelo seguinte, porque existem contratos firmados, Magda, de importação e exportação. E a temporalidade, a execução desses contratos é que vai estabelecer agora como é que vai funcionar a balança comercial brasileira nos próximos tempos. Isso se o governo não conseguir, num prazo máximo de 10 dias, fazer o dólar voltar ao patamar que estava antes, que é 3,16, 3,17, chegou a ter 3,14. Claro, o sonho do governo é colocar o dólar abaixo de 3, mas isso eu acho que esse ano está fora de cogitação. O problema que traz isso a curto prazo é que o programa de redução da taxa de juros do Brasil vai ficar prejudicado. A ideia era reduzir cada vez mais o custo do dinheiro no Brasil para que se pudesse ter financiamento para investimento, para o setor produtivo. E isso vai atrapalhar a médio prazo. Na prática, traduzindo o que eu disse, a economia brasileira que estava começando a respirar, deu um tranco. O Exército vai mandar 1.500 soldados, tá? Para Brasília. Quantos eles vão botar dentro do Senado e dentro da Câmara? Porque eles se agarraram a soco hoje, né? De novo. Se agarraram a soco hoje, gente. Que absurdo. Sabe? Que vários deputados lá, As cenas da rua e as cenas internas, elas não têm muita diferença. Só não tinha fogo lá dentro. Tá Estavam em cima das mesas. Não, eles se agarraram a soco, gente. Tá demais. E isso é uma humilhação, porque essas imagens vão para o mundo inteiro. No mundo inteiro. Aí depois chama a gente de República de Banana, eles ficam bravos. A gente se sente ofendido, mas, pô, a gente também... Eu tenho uma admiração pelo Tiririca. Você não vê ele envolvido em nenhuma dessas confusões, o Tiririca, né? Eu vi uma do Tiririca hoje maravilhosa. Perguntar pro Tiririca, como é que você tá vendo essa bagunça? Como é que você tá vendo tudo isso? Ele disse com os dois olhos. Bem aberto. E ria, né? Isso é bobagem, isso deve ter inventado. Não, gravação. É entrevista. É uma entrevista. É uma entrevista gravada. Dá pra ver o cara fazendo a pergunta e o cara perguntou para o Tiririca, como é que você tá vendo, deputado? Como é que você tá vendo? Ele disse com os dois olhos. O cara que se enrolou, o Tiririca se enrolou. Ele quis chamar o Tiririca para um debate, o Tiririca não entra nessa, não. Aliás, hoje teve reunião, né, do PMDB, dos senadores e tal, convocada pelo presidente Michel Temer, e Renan Calheiros não foi convidado para a reunião. Renan Calheiros não foi convidado. Renan Calheiros agora é oposição. Agora esse Renan Calheiros é o símbolo do oportunismo, né? Ele é o símbolo do oportunismo. Ele não tem nada mais. Eu acho que ele foi o muso da Gimo, né? Para quando inventaram o Gimo Cupim, ele foi baseado nele. E o Maluf, né? Graças a Deus foi condenado, não sei se vai cumprir, se não vai cumprir, mas pelo menos foi. Ele tem 85.
Não vai. Não vai para prisão. Vai cumprir registro. Até porque a obrigatoriedade... Mas precisava, né? Condenação, porque senão ia prescrever o crime. Ele ia dizer que nunca tinha sido condenado. Pelo menos fica o simbólico. Olha que maravilha. Hoje vocês estão gasguitas demais. KKK, falando pelos cotovelos. Adoro esse programa. Abraço a todos. Nilva de Gravataí. Gasguitas. Obrigado, dona Nilva. Eu, como sou o mais comportado desse programa, agradeço gentilmente. Agora, o Renan Calheiros é uma das figuras mais espúrias da história. É verdade. E ele é inteligentíssimo, ele tem um domínio do vernáculo, ele fala bem, ele é uma figura agradável, mas é tudo... Eu acho, mas é tudo mentira o que ele fala. Todo vigarista é assim. Ele só age no interesse... Todo vigarista. Direto, ele é o rei do... Aquele é o rei do sofisma. Aquele só sofisma. Todo vigarista é sedutor. Sedutor, tem uma... Mas eu não vou aceitar que o senhor ofenda o meu amigo Chicão Tofani. Não, um pouquinho, não. Chamou o Chicão de vigarista. Nem compara. Se defende, Chicão. Virou uma chinelagem que eu vou te contar. Não dá bola. Caramag, prezada bancada, boa noite. As pessoas, antes de opinarem, deveriam refletir com isenção e imparcialidade sobre suas convicções, sem negar a realidade dos fatos ou a própria consciência. Pedem o fim da Operação Lava Jato, este que hoje passou a ser um case jurídico internacional entre países desenvolvidos. Nas eleições de 2014, a ex-presidente Dilma venceu com margem de vantagem 3,5%, visto que não havia estourado ainda a Lava Jato e com indicadores fajutos sobre Aécio como representante de oposição. Ocorre que eleitores de ambos os lados estavam 100% errados. A diferença é que os eleitores do Aécio não tinham conhecimento dos fatos expostos atualmente, naturalmente, mas assumem seus erros humildemente e sem ressalvas. Por outro lado, os eleitores da ex-presidente, apesar dos reflexos negativos por conta de escândalos como o mensalão, declínio econômico e etc., não reconhecem os erros diante de tanta desonestidade, inclusive a intelectual. E continua e assim por diante vá. Para os que estão cegos defendendo o partido e seus representantes nocivos à pátria, cuidado, pois desonestidade nunca será um erro, mas sim uma opção. E com as palavras do nosso telespectador Giovanni Prestes, nós vamos chegando ao final de mais um Atualidades Pampa. Até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.